Olá, querido, olá, querida, a paz de Cristo seja contigo mais este dia, mais essa oportunidade, mais este momento. Aqui é o pastor Adriano Moreira falando contigo, mais uma vez nesse nosso propósito e projeto de uma igreja em sua casa. E o meu convite nesse dia de hoje, todas as nossas terças-feiras estamos nessa transmissão, no horário de 22 horas, e começando 5 minutinhos antes aí, só para te dar um tempo de você convidar alguém, convide alguém para que possa também assistir junto contigo, junto comigo, com cada um de nós, porque estamos nos assistindo juntos, participando juntos. Convide alguém, chame alguém, seja um amigo, seja um parente, seja um irmão, não importa. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é para que estejamos tendo essa oportunidade de orarmos juntos e de também, ao mesmo tempo, refletirmos na palavra do Senhor. Esse é o nosso propósito, que Deus tem colocado em nosso coração, e já temos feito isso já há algumas semanas. Então fica este live aqui na nossa página, no Facebook, também nós transportamos esta live ou esta gravação para o nosso canal no YouTube, onde a gente pede você para estar se inscrevendo lá também, porque sempre que vier uma nova gravação você será notificado. Mas o meu convite nesta hora é que você possa convidar alguém para estar assistindo também nesse momento. Convide aí pelo Zap, convide também pelo Face, pelas suas redes sociais. E se você tem a oportunidade de ter alguém junto com você, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, ou seja, a família, tem esse momento aí, seja aí na sua sala, seja no seu quarto, seja na sua cozinha, seja na sua varanda, seja em qualquer espaço, talvez até num espaço de trabalho que você também possa estar nesse momento assistindo e, e participando conosco, será algo muito bom, será algo gratificante. Você vai deixando aqui pedidos de oração, porque o nosso propósito é que você também faça seu pedido de oração. Nós estaremos orando por muitas causas e hoje nós estaremos orando inclusive por uma jovem que já foi minha ovelha por um tempo e no dia de ontem ela quase se suicidou, quase tirou a sua vida, tomou uma medicação muito forte e foi para uma passarela próxima à sua casa e por uma providência divina ela foi socorrida ali por rapazes e que acabaram levando para o hospital e hoje já está em casa, mas ainda sob alguma efeitos ainda da medicação. Nós vamos estar orando também por esta moça, por esta jovem, pela família, mas eu gostaria que você que vai chegando aí, eu já estou vendo o nome de muitos, vá deixando seu pedido de oração, vá deixando também aí a sua curtida, o seu cumprimento, e depois a gente vai responder a cada um de vocês, a cada solicitação aí, no nome de Jesus. Já está algumas ovelhas aí, alguns irmãos, alguns amigos, que o Senhor possa te abençoar de maneira especial. Então, acreditando que você já tenha convidado alguém, já tenha convidado pessoas para estarem juntos conosco nesta transmissão, nessa live de hoje, eu quero poder já começar orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelas suas causas, pelas suas necessidades. Cada um de nós sabe onde nós temos necessidades maiores, onde temos necessidades menores, onde temos necessidades que só o Senhor pode nos suprir, só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode nos dar graça. Então, eu quero poder orar com você nesta hora, eu quero poder orar com você neste momento, por essas causas, por esta necessidade. E eu queria também que, junto com as suas necessidades, seus problemas, suas causas, você também incluísse o nome desta jovem, chama-se Talita, que o Senhor possa cuidar dela, porque ela, em desespero de vida e de situações e de problemas, quase deu cabo da sua vida no dia de ontem. Eu quero orar com você, quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. E hoje a palavra que Deus tem colocado no nosso coração
ela tem a ver com o lar, ela tem a ver com a casa, ela tem a ver com o seu ambiente, o seu lar. E eu quero poder, nessa oportunidade, ser um canal de Deus para a sua vida. Quero orar com você nesta hora. Vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nós te damos graças nesta noite, te damos graças nesta oportunidade, te damos graças neste momento, que o Senhor nos permite mais uma vez, por esse meio tecnológico da internet, das redes sociais, chegar em muitas casas, chegar em muitos lares, entrar em muitas casas, lares, famílias, entrar em corações, entrar em consciências, em mentes, entrar na vida de tanta gente. Que a tua palavra nesta noite ela possa alcançar esses corações, possa alcançar essas vidas, possa alcançar essas famílias, possa alcançar essas pessoas. Eu quero nesta oração mais uma vez te pedir misericórdia para esse lar, misericórdia para esta casa, misericórdia para esta família, misericórdia para esse pai, para essa mãe, para esse filho. Quantas famílias que o Senhor sabe, talvez envolvidas com tantos problemas, onde há drogas, onde há violência, onde há, Senhor, a prostituição, onde há, Senhor, muitos envolvimentos de discórdia, muitas causas de justiça. Meu Deus, tu és aquele que pode entrar agora em cada vida, em cada lar, em cada coração e ministrar a tua bênção, a tua graça. Famílias onde há ódio, famílias onde há rancor, famílias onde há facção, famílias onde há verdadeira desarmonia, famílias que estão destruídas, desconstruídas, famílias que estão no fundo do poço, estão de fato completamente destruídas. Só o Senhor pode reconstruir, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode abençoar. E eu ainda não sei o pedido de cada um destes que estão nesta hora nos assistindo e outros que nos assistirão depois, mas que o Senhor já comece atendendo a essa vida, a esse coração, a essa alma. E hoje em especial eu quero pedir pela vida da Thalita, Senhor, que tu a conheces, tua serva, tua filha. O Senhor me deu o privilégio de, em algum tempo atrás, pastoreá-la. Ó Deus, te peço que a tua bênção esteja sobre a vida desta moça, que no seu desespero de vida, de alma, de coração, de consciência, do contexto que está passando, dos problemas que não conseguiu suportar, talvez, quase deu cabo da sua vida. E eu tenho a certeza que foi a tua provisão, a tua intervenção, a tua providência divina que a salvou, Senhor, de dar cabo da própria vida. O Senhor permitiu que pessoas ali estivessem próximas e pudessem impedi-la de tal ato. Senhor, visite-a nesta hora que já está em sua casa, no recôndito do seu lar, sendo cuidada pelos familiares, que o Senhor estenda as mãos sobre, que o Senhor fortaleça, que o Senhor restaure saúde, que o Senhor toque na alma, que o Senhor permita que ela seja reconstruída psicologicamente, para que a tua glória, a tua graça se manifeste sobre a vida dela. E eu não sei, Senhor, de tantas outras pessoas que talvez esteja nesse pensamento, que talvez esteja nessa direção de querer dar cabo da vida, que esteja querendo resolucionar com a morte uma causa que entende que não mais consegue resolver, só o Senhor que pode guardar. Eu te peço que esta seja uma noite de bênção para essas vidas, que essa palavra chegue a esses corações, que eu possa ser este canal, Senhor, da tua revelação, para essa vida, para essa alma, para esse coração, para essa pessoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado, minha amada que está me ouvindo ou agora, ao vivo, né, na live, ou que me ouvirá depois, porque, como eu disse, esta mensagem ela ficará no nosso canal no YouTube. Eu peço a você que, se estiver assistindo do YouTube, você faça a sua inscrição aqui embaixo, que você aperte lá o sininho, porque toda vez que tiver uma nova postagem, vai chegar aí para você como aviso. Mas continua o nosso convite. Chame outros aí, convide outros para participarem, convide outros para ouvirem também, convide outros para estarem conosco neste momento. Eu quero refletir com você uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração para essa reflexão de hoje.
para esse propósito de hoje de uma igreja em sua casa, onde a nossa proposta, o nosso propósito, nossa esperança, nosso objetivo é que você seja alcançado pela palavra, seja alcançado pela oração, para que você seja confortado onde quer que você esteja, ainda que você não esteja até dentro do recôndito da sua casa, do seu lar, mas que você seja guardado onde você estiver. Talvez você esteja no hospital, talvez você esteja numa casa de repouso, talvez você esteja no trabalho, talvez você esteja em qualquer outra situação, talvez até numa condução, indo ou vindo do seu trabalho, e esteja tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, de participar desta oração. Eu tenho uma certeza absoluta que em cada uma dessas nossas transmissões a gente tem cerca de 600 e poucas, 800 e poucas visualizações, pessoas que assistiram, pessoas que chegaram. Então, nosso propósito está sendo alcançado e eu louvo a Deus por isso. Por isso, eu quero ler um texto com você que, à luz do seu contexto original, ele está tratando do povo de Israel que está entrando na terra de Canaã, e Deus dá algumas orientações. Mas que esse texto pode ser contextualizado, ele pode ser trazido para a sua, para a minha, para a nossa realidade hoje, e eu quero refletir com você. Ele se encontra em Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 7, no verso 26. Esse capítulo inteiro é Deus ordenando e orientando o seu povo. Primeiro Deus começa dizendo que esse povo é o povo que ele escolheu, não porque fosse um povo melhor, mas porque foi um povo que foi alvo do seu amor, um povo que foi alvo da sua graça, da sua misericórdia, e ele vai dizendo a esse povo como esse povo deveria entrar em Canaã. Era uma cidade, era um local onde algumas pessoas que lá estavam não permaneceriam mais lá por ordem divina, e Deus vai dando orientações. Nesse capítulo 7, ele já começa dizendo os povos que lá estavam, como os heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, e ele vai orientando o seu povo como chegar a este lugar. O que os jebuseus também são mencionados. Ele vai dizendo que o povo de Israel foi um povo eleito pela graça de Deus para ser canal da sua revelação para a humanidade. Ele começa também dizendo que não havia nada especial nesse povo para eles serem chamados para essa grande missão e responsabilidade, mas Deus vai orientando algumas coisas. E no verso 26, Deus fala da casa, Deus fala do lar, do recôndito da casa. E como se tratavam de povos com um paganismo muito exacerbante, povos idólatras, povos com muitas práticas, Deus vem no verso 26 e diz assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela, de todo a detestarás. E de todo a abominarás, porque anátema é. Então, como eu disse, esse texto, esta referência, só para que você possa entender, está falando especificamente de um povo que Deus chama e que agora está entrando, depois de 40 anos de caminhada no deserto, está entrando em Canaã. E Deus dá algumas orientações, porque lá ainda haviam povos que o Senhor já tinha decretado que não mais permaneceriam lá, mas povos que o povo do Senhor teria com eles algum contato ainda na conquista da terra. Dentre as muitas orientações, uma é essa, quando Deus está dizendo que não meterás, não introduzirás, não colocarás, não deixarás entrar aquilo que Deus chama de abominável dentro da sua casa. Naquele contexto específico e imediato, tratava-se de tudo quanto tinha a ver com as práticas abomináveis, as práticas pagãs daqueles povos. Aqueles povos eram povos que não serviam ao Senhor. Então tinham ídolos, tinham práticas, tinham liturgias, tinham oferendas, tudo aquilo que o Senhor chama de abominável, ou seja, aquilo que não era da vontade do Senhor, não agradava ao Senhor e que nada tinha a ver com a vontade do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção
Justamente para falar, se nós dermos uma temática a essa nossa reflexão, é falar sobre abominações domiciliares, abominações do lar, abominações da casa. Deus sempre se preocupou com a família, sempre. E a gente pode dizer que família não é projeto, família é uma instituição divina. E pelo menos a maioria entende que foi a primeira das instituições divinas, ou da instituição que Deus de fato projeta, realiza e institui. Quando Deus cria o homem e da costela do homem a mulher, e diz que ele deixaria pai e mãe, se uniria à mulher, seria uma só carne, e ali Deus dá a bênção sobre aquele casal, Deus também dá a ordem de que eles cresceriam, se multiplicariam e encheriam a terra. Deus está instituindo família. Deus sempre se preocupou com a família, porque família é sinônimo de lar, que vem de lareira, lugar de aquecimento, lugar de intimidade, lugar de convivência, lugar de comunhão, lugar de reciprocidade. Quando a gente fala de família, a gente está falando disso. A gente não está falando, inclusive as escrituras não estão falando, de um grupo que habita e vive e mora dentro de quatro paredes, debaixo de um teto. Não, isso pode ser até qualquer coisa. Né? Pode ser albergue, pode ser é, um, um lugar de um abrigo, albergue, abrigo, tá? Pode ser qualquer coisa, que a gente possa dar um nome de um grupo que esteja morando debaixo, né, de um mesmo teto e dentro de quatro paredes. Mas quando a Bíblia está falando de família, ela está falando de pessoas que não só têm um laço sanguíneo, mas elas também têm um laço de amor. E muito mais um laço de amor e relacionamento fraternal, de relação um com o outro, mais ainda do que o laço sanguíneo, porque muitas vezes se tem gente que é família com outros, muito mais pelo laço do amor, da relação, do sentimento, do que pelo laço sanguíneo. E muitas vezes, onde se tem um laço sanguíneo, às vezes não se tem um laço de amor. Olha só para se entender o que a Bíblia está falando de família. Quando está falando de família, está falando disso. Outra coisa importante a ser dita é que família, a gente costuma muito usar esse termo, ela é a célula máter, a célula mãe e principal da sociedade. Em outras palavras, o que eu e você precisamos entender, quando nós falamos de família, nós estamos falando de aquilo que constitui uma sociedade. Porque quando nós falamos de sociedade, estamos falando de um grupo de pessoas que mora no lugar, geograficamente falando, mora no lugar, que tem uma mesma cultura, tem algumas coisas que se assemelham. Por exemplo, aquilo que creem, aquilo que praticam, aquilo que produzem. Isso é uma sociedade, ou seja, um grupo que habita no mesmo lugar e que tem muita semelhança com aquilo que creem, que produzem, que fazem, que realizam e etc. Só que essa chamada sociedade, ela é composta de pessoas, cidadãos, e cidadãos que são parte de uma família. Ou seja, cidadãos que são ou pai, ou mãe, é marido, é mulher, é filho, é neto, é avó, é avô, é tio, é sobrinho, e assim sucessivamente. Ou seja, família. Então, quando hoje nós falamos de sociedade, não se pode pensar em sociedade se ela não for constituída de famílias. E não se pode falar de igreja, que é uma instituição divina também, se nós não falarmos de família. Por isso, nós temos uma grande investida do inimigo, uma grande investida do mal, uma grande investida do reino das trevas contra a família. Porque, basicamente, se destruindo família, se destruindo um lar, se destruindo uma casa, se destrói, sim, a instituição eclesiástica, se destrói também a sociedade. Por isso nós temos visto, inclusive no nosso país, no nosso Brasil, muitas leis,
muitas forças políticas, religiosas e de ideologias e de ONGs e de outros segmentos que tentam, de uma forma ou de outra, desconstruir a família. Exatamente porque isso nada mais é para nós, que pelo menos entendendo, para você que possa ainda não estar entendendo ou ainda não saiba, mas que as escrituras nos ensinam que tem a ver com força espiritual. E a gente sabe que essa força é uma força do mal, essa força é uma força maligna. Por isso que a gente tem, paralelamente, essa grande investida do mal, essa grande investida do maligno, essa grande investida de Satanás contra a família. Mas também paralelamente, ou seja, lado a lado, assim, ó, bem paralelo, tá? Bem paralelo, nós temos o cuidado de Deus. Deus que tem um cuidado extraordinário com a casa, com o lar, com a família. E é por isso que esse texto, Deus está trazendo para nós uma orientação. Ainda que lá tenha uma aplicação específica àquele contexto, mas para nós hoje tem também uma aplicação específica ao nosso contexto, quando ele está dizendo que abominações estão deixando entrar no domicílio, na casa, no lar, na família. Aí vem aquela pergunta que você pode me fazer, mas pastor, há abominações que estão destruindo famílias? Que abominações são essas? Nós poderíamos falar de muita coisa. Nós poderíamos falar de muitas situações que têm sido abomináveis. Abomináveis é que não é bom, que desagrada a Deus, que desconstrói negativamente a vida, o ser humano, a família, que de certa forma também vai trazer algum tipo de situação ruim para a casa, não é? Para a família. Então é só para que eu e você possamos entender que abominações é aquilo que destrói. É abominável porque não é agradável aos olhos do Senhor, porque ela destrói, porque é maléfico, porque desconstrói, porque mancha, porque de alguma forma acaba com a família. Há muitas, há muitas, há muitas, mas eu queria pelo menos ressaltar algumas dessas abominações que a gente tem deixado entrar, que a gente tem deixado crescer, que a gente tem deixado florir, que a gente tem deixado frutificar dentro da nossa casa. O que Deus está dizendo para você hoje, irmão, irmã, querido, querida, você cristão, católico, espírita, servo do Senhor, não importa. O que Deus está dizendo a você que está tendo a oportunidade de me ouvir é o que tem entrado como abominação na sua casa. Deus está dizendo que quer cuidar da sua casa. Deus está dizendo que quer cuidar do seu lar. Deus está dizendo que quer cuidar da sua família. Deus está dizendo que a sua família é importante. A sua família é instituição divina. Deus está dizendo que você precisa, como eu e como cada um de nós, estar atento a abominações. Por isso que o texto que lemos, Deuteronômio 7, verso 26, está dizendo: não deixe entrar, não meterás abominação em tua casa. Aí eu quero te falar de uma abominação que hoje tem entrado nas casas, tem entrado nas famílias, tá? Entre tantas que nessa contextualidade hoje nós temos, chama-se da mídia. A mídia descontrolada, a mídia desenfreada, a mídia indisciplinada. Quando eu falo de mídia, eu vou falar só de duas coisas que são duas grandes mídias que têm, por falta de disciplina, por falta de controle, por mau uso, por falta de propósito e até por muitas outras questões, têm sido abominações dentro das casas, dos lares, das famílias. Eu vou falar de duas apenas: a TV e a internet. Essas duas mídias, elas têm sido um instrumento do mal em muitas casas, porque elas são mídias que precisam ser usadas, e se precisam ser usadas com sabedoria, precisam ser usadas com disciplina, precisam ser usadas de maneira em que o cidadão, a cidadã, saiba como usar para o bem. E o que essas mídias têm trazido? Essas mídias têm trazido como abominação, uma das principais, para a gente não se estender tanto,
mas ela tem trazido o individualismo para os membros da família. A TV, com tudo aquilo que tem oferecido, a TV hoje, nas suas muitas programações, o que é que ela tem trazido para dentro da casa? Ela tem trazido ideologias contrárias ao princípio da vida, ela tem trazido a incitação à promiscuidade, ela tem trazido muitas vezes aquilo que de fato desagrada ao princípio do Evangelho e à vontade do Senhor, aquilo que traz traição, aquilo que traz o fingimento e a mentira, aquilo que aplaude a facção, a discórdia, o ódio, né, a hipocrisia. A mídia tem trazido com tantas programações isso para dentro da casa, para dentro do lar. Aí a pergunta é: você tem deixado que essa mídia chamada TV traga para dentro da sua casa essas abominações? Você tem deixado isso crescer? A internet é a mesma coisa. É um meio pelo qual a gente utiliza e tem que utilizar para o bem. Como, por exemplo, agora, se você está me ouvindo, você só está me ouvindo porque existe a internet, porque existe um celular, porque existe um computador, porque existe um tablet, porque existe a rede social, algumas delas chamadas Instagram, ou WhatsApp, o Messenger e Facebook, e vai por aí. Mas essas mídias, elas têm trazido um isolamento dentro das casas, aonde o indivíduo fica isolado. Já percebeu que às vezes senta-se a família inteira na sala e cada um está olhando para o seu celular, ninguém dá o boa tarde, nem o bom dia, ninguém olha um para a face do outro. A mídia muitas vezes tem quebrado dentro das casas o diálogo, tem quebrado dentro das casas a comunicação, tem quebrado dentro das casas aquele momento gostoso de se estar uns com os outros, ou seja, cada um por si, no adágio popular e Deus por todos. Ou seja, essa mídia que é a mídia da comunicação, o que ela tem trazido é isolamento. Nós muitas vezes dizemos que aqui pela rede do Facebook, por exemplo, lá no YouTube, não aqui no YouTube, onde que você esteja assistindo, a gente tem lá, sei lá, quantos amigos. Mas esses são os amigos virtuais. São pessoas que não convivem com você. São pessoas que não estão do seu lado. São pessoas que não emprestam o seu ombro para você colocar a cabeça e chorar. São pessoas que não estão te abraçando no momento mais difícil. Ou seja, elas são pessoas que dizem ser seus amigos, como você delas também, são assim chamadas, mas você está isolado. Você está dentro do seu quarto, talvez, numa depressão, e que não tem ninguém ao seu lado. A mídia, ela tem sido uma grande abominação porque ela tem sido usada de maneira indisciplinada, de maneira descontrolada e de maneira não sábia. E aí aquilo que poderia ser algo do bem, aquilo que poderia ser e pode ser, na verdade, algo do bem, algo que agregue, está desagregando e está sendo algo do mal. Sabe por quê? Porque a mídia, ela tem tornado muitos indivíduos isolados. Por mais que tenha 10, 15, 20 pessoas dentro da mesma casa. Ela tem tornado esse indivíduo incomunicável. Porque ele fala pelo WhatsApp, ele fala pelo Facebook, ele fala pelo Messenger, ele fala pelo Instagram, ele fala para todo mundo, mas ele não diz oi para quem está aqui ao seu lado. Ele não diz olá para quem está do outro lado. Ele não se comunica. E às vezes a gente não consegue perceber o que está no coração desta pessoa. Como eu disse aqui no início, na nossa oração, alguém que ontem quase deu cabo da sua vida, e conhecido nosso, e que no meu caso foi ovelha, há um tempo atrás. São casos assim que acontecem, às vezes dentro da nossa casa, onde alguém está numa situação que a gente não percebe, porque não está vendo comunicação, porque a gente não sabe como é que foi o dia, porque a gente não pergunta como é que foi o seu dia, a gente não se dialoga, a gente não procura saber, não se diz absolutamente nada, enquanto está todo mundo se comunicando com o mundo, mas não está se comunicando com quem está ao seu redor. Essa mídia, ela quebra princípios éticos da vida, porque ela vai trazendo tudo que é ideologia de um monte de gente, de um monte de ONG, de um monte de instituição, de um monte de religião, e vai parecendo que tudo é alguma coisa correta, boa, certa, porque fica se dizendo que é assim que é, e que é assim que tem que ser, e que é assim que deve ser. E aí eu e você vamos sendo como aquela esponja, sugando e recebendo tudo isso. Segunda coisa que eu posso te chamar e dizer a sua atenção sobre a abominação que tem entrado em nosso lar é a liberdade. Aquela liberdade que se transformou em libertinagem. Por causa hoje de umas leis aqui, outras leis ali,
por causa de ONGs daqui, ONGs de lá, por causa de vozes políticas aqui, vozes institucionais de lá, por causa de pregações de púlpitos daqui, púlpitos de lá. Tem se falado de uma independência, tem se falado de uma liberdade que a gente precisa ter. Se usa até uma das frases do nosso hino nacional que fala da liberdade. Mas essa liberdade ela vai se transformando numa libertinagem, vai se transformando num desrespeito ao próximo. Por isso você tem hoje, dentro dos lares, filhos que não obedecem mais aos pais, marido que não respeita mais a sua esposa, a esposa que não tem a submissão bíblica, como a Bíblia ensina, não como os machistas falam ao seu esposo, filhos que não respeitam mais aos de maior idade, irmãos que não se respeitam, ou seja, porque cada um na sua independência que se proclama ter, entende que tem que fazer o que tem que fazer, o que acha que tem que fazer, sem respeitar a liberdade do outro. Liberdade, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho, segundo Jesus, é aquela que me dá o limite do amor. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai nos ensinar esse tipo de liberdade. Essa é a liberdade que o Evangelho ensina, é a liberdade que ela se limita ao amor. Então, por amor ao próximo, eu sei até onde vou, eu sei até onde posso falar, até onde eu posso fazer ou deixar de fazer. E essa tem sido uma das abominações que tem entrado no nosso lar, tem crescido no nosso lar. Lares estão sendo destruídos por causa dessa abominação, que é a liberdade, que na verdade não é mais liberdade. Ela já se transformou em libertinagem. Ela já se transformou numa independência que não respeita o outro. Ela se transformou num egocentrismo do existir, aonde é o que eu quero, é do jeito que eu quero, é no tempo que eu quero, é da maneira que eu quero, e não me interessa você, me interessa eu. Eu estou sempre olhando para o meu umbigo. Eu estou, como diz o adágio popular, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu já comecei até a mudar esse adágio. Eu acho que a farinha pouca, muita ou nenhuma, o meu pirão que é o único, não é nem primeiro, porque se eu penso em primeiro existe o segundo. Mas hoje eu penso que a farinha, seja ela o tamanho que for, ou a quantidade que for, é o meu pirão, é o único. É aquele que não consegue ver o que está ao redor. Essa é uma abominação que tem entrado no nosso lar. E eu te pergunto, você tem deixado isso crescer na sua casa? Você tem deixado isso crescer no seu lar? Você tem deixado isso crescer na sua vida? Você tem sido desse que, em nome de uma liberdade, tem entrado numa libertinagem, numa independência, onde não respeita os que estão contigo convivendo dentro desse lar, nessa lareira, onde todos precisam, de certa forma, respeitarem uns aos outros? E aí, eu quero fechar falando de uma outra abominação. Esse texto que lemos de Deuteronômio 7, verso 26, ele diz assim: não meterás, não introduzirás, pois abominação em tua casa. E há uma coisa muito interessante que me chama a atenção no salmo que é atribuído a Davi, Salmo 101, verso 7. Ele chega a dizer nesse salmo, eu quero até ler com você, se você tiver aí com um exemplar da Escritura, rapidamente, abre aí, Salmo 101. Isso me chama a atenção porque aqui eu encontro uma outra abominação que muitas vezes está entrando em nossa casa, está entrando em nosso lar. Porque ele vem e diz assim, ó: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Davi, que está falando da sua casa, está falando do seu palácio, ele está falando do seu convívio, do seu lar. Aqui está uma terceira abominação domiciliar, uma terceira abominação que a gente tem deixado entrar em nossa casa. A pergunta ela é direta: quem você tem deixado entrar na sua casa? Quem você tem deixado entrar no seu lar? Que tipo de gente tem acesso ao recôndito da sua casa, do seu lar? Quem tem tido a liberdade de fazer parte da sua lareira? Claro e evidente que eu não estou aqui dizendo que você e eu devamos ser mal educados, em não deixar entrar, de repente alguém que precisa por alguma razão, sei lá, tomar uma água, de repente até no seu caso cristão de receber uma oração. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quem entra dentro da minha casa, quem usufrui da minha lareira, tem que ser alguém que não seja do mal, tem que ser alguém que não seja má influência, tem que ser alguém que não ande no caminho dos ímpios ou que seja os ímpios, seja alguém
que não seja enganoso de alma, seja alguém que não seja abominável de espírito, seja alguém que não seja maligno no ser, seja alguém que não me contamine nem contamine o meu ambiente. A liberdade transformada em libertinagem, a mídia descontrolada e indisciplinada são abominações que entram nas casas, mas companhias indesejáveis também no ambiente do lar precisa ser prestado atenção, ser burilado com você. A Bíblia me diz que anda como sábios e serás mais sábio. Está lá em Provérbios, capítulo 9, depois capítulo 20. O que significa dizer que, lembra daquele adágio, já bem antigo, de mamãe, de vovó, de bisavó? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. A Bíblia fala de uma forma diferente. A Bíblia me diz assim, que se eu ando com sábio, eu vou ser sábio. Se eu andar com um tolo, eu vou ser tolo. Porque de duas uma. Ou eu vou influenciá-lo para que ele deixe de ser tolo, deixe de ser insensato, ou vai ser o inverso. É ele que vai me influenciar. E de sábio, eu deixo de ser sábio para ser insensato. Eu deixo de ser justo para ser injusto. Aí a minha pergunta, e eu vou fechando, essa palavra é: o que tem sido a sua casa? Para que a sua casa não seja uma casa com abominações, com aquilo que desagrada ao Senhor, para que o seu lar não seja algo no qual nem você depois vai suportar conviver dentro dele, para que a sua casa seja alguma coisa diferente, no sentido positivo, do que talvez esteja sendo, a minha pergunta é: sua casa tem sido casa de oração? A sua casa tem sido casa de refúgio? A sua casa tem sido casa de respeito, aonde quem entra saiba onde está entrando, de quem chega saiba onde está chegando, de quem saiba que ambiente é? Sua casa tem sido casa de Deus? Porque casa de Deus não é só o templo. Casa de Deus é sua casa, porque onde é que Deus habita? Não é aqui? Não é em você? Não é em mim? Não é em nós? Se Deus habita em nós, onde você está é a casa de Deus. Sua casa tem sido casa de harmonia? Eu gostaria muito que você refletisse nessa palavra hoje, porque eu tenho a certeza de que o que Deus está falando hoje para você e para mim é que a sua casa tem que ser um ambiente de graça, um ambiente de bênção, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, onde qualquer pessoa que chega, até que chegue a pessoa do mal, ela vai sentir um outro ambiente, um outro clima. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, tem um texto muito interessante, onde, quando fala da casa de uma família muito amada por Jesus, diz que há um perfume que ali tinha sido derramado por causa do vaso de alabastro e que perfumou aquela casa. Então a minha pergunta é, dentro dessa temática de abominações domiciliares, que cheiro tem a sua casa? Que cheiro tem o seu lar? Se o teu lar tem sido um lar com cheiro de graça, de bênção, de oração, de harmonia, que assim continue sendo, a gente vai orar mais uma vez. Mas se por alguma razão o teu lar não está sendo cheiro de graça, de harmonia, só está vendo ódio, discórdia, só está vendo problemas, causas impossíveis, creia que o Senhor, Ele hoje está adentrando a tua casa, né? Adentrando o teu lar, entrando dentro da sua realidade e podendo transformar a sua casa em uma casa não abominável, mas uma casa de graça, de misericórdia, de bênção. Você crê nisso? Se você crê nisso, vamos orar? E coloque mais uma vez a sua causa de oração nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para te atender. Ele é poderoso para te tocar. Ele é poderoso para chegar até onde você está. Eu já vi o nome de muitos irmãos aqui, enquanto a gente está na live, né? Pastores amigos aqui, pastores Zé Serrati, aqui já passaram aqui em Ovelhas, o irmão Viviane, irmã Ana Paula, o Anderson também, Israel aí, Deus abençoe, irmã Jamile, vários nomes, né? Deixa aí seu pedido de oração, se você quer, depois eu vou responder e vamos estar orando, mas eu quero encerrar agora orando pela sua casa, orando pelo seu lar. O projeto é justamente esse, uma igreja em sua casa. Mas a sua casa não pode ser uma casa que tenha
abominações domiciliares, que está transformando esse ambiente em algo desagradável, mas que seja um lugar de graça, de bênção e misericórdia do Senhor. Se você está acompanhado de alguém, segura nas mãos desse alguém, ou abraça esse alguém. Se for família, né, portanto, aí juntos, abraça alguém, marido, mulher, filho, pai, não sei como é que está. E se você está sozinho fisicamente, está acompanhado pelos anjos do Senhor, acompanhado por mim, por cada um de nós, para que a sua casa seja uma casa de bênção. E se você puder, volte depois aí nos comentários, sei lá, daqui a uma semana ou duas, e diga o resultado dessa oração, o resultado dessa palavra, o resultado daquilo que produziu na tua alma, na tua vida, porque nós vamos ficar muito felizes sabendo que Deus está trabalhando em casas e em famílias. Vamos orar? Senhor, mais uma vez eu te dou graças por essa casa, por esse lar, por essa família, por essa lareira que hoje ouviu esta palavra. Palavra que o Senhor colocou em nosso coração. A começar pela minha casa aqui, a minha casa, junto com a minha esposa, junto com as minhas filhas, a começar pela minha casa, mas passando pela casa de cada uma das minhas ovelhas, nas igrejas de Parque Dourado, de Costa Barros, por cada aluno que o Senhor me tem proporcionado, pelos seminários que temos passado, por cada irmão que esteja ouvindo, assistindo nessa hora, por cada pessoa que, mesmo não convertida ainda ao Evangelho, mas está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Transforma essa casa, transforma esse lar, faça deste lar uma verdadeira lareira aquecedora de intimidade, de comunhão, de amor, que todas as abominações de sentimentos, de pessoas, de situações ruins que possa estar entrando nessa casa, Senhor, repreenda, tenha misericórdia. E muitos estão fazendo pedidos de oração nessa hora, pela casa, pela família, por pessoas. Senhor, tenha compaixão, ajude nesta hora, ministra nessa hora, abençoe nesta hora. O Senhor é aquele que é poderoso para ministrar, para livrar. Senhor, eu quero ter a alegria de ver muitos destes que estão nos assistindo aqui, ou pelo YouTube, ou por outra rede, que o Senhor tem trabalhado, tem transformado, tem ministrado na sua casa, e que a casa teve algo de extraordinário da tua parte. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Senhor. Pois é assim que oramos. Amém, amém e amém. Meu querido irmão, aqui fica mais uma live, mais uma transmissão, mais um propósito nosso. Já passamos das nossas meia hora, mas foi por uma causa muito justa. E eu peço que você esteja compartilhando essa palavra com muitas outras pessoas, que você possa multiplicar essa mensagem para que a mão do Senhor ela possa alcançar você de maneira especial, tá bom? Eu espero que você, mesmo que não teve a oportunidade de acompanhar toda a live, mas você assista aí, fica aí na página do Facebook, até amanhã já estará lá no nosso YouTube também, e você possa se inscrever lá também no YouTube, ou aqui no YouTube, se você já estiver me assistindo pelo YouTube. Se inscreva, né? Nos ajude também para que o canal seja bênção, porque quanto mais inscritos no canal do YouTube, mais bênção o canal vai se transformando para outras pessoas. E nosso site também, a gente vai reproduzindo para que a mão do Senhor alcance a tantas pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o teu lar seja uma verdadeira lareira nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor. Até a próxima terça-feira, às 22 horas, nosso encontro está marcado. Deus te abençoe. Até a próxima terça.